Seja muito bem-vindo ao IP de Prosa, o podcast aqui do IP Connect. Se você está chegando agora e ainda não conhece o IP Connect, nós somos um hub de soluções, um hub completo. Temos aqui soluções empresariais para o que você precisar. Assessoria contábil, assessoria jurídica, automações, RH, enfim, serviços financeiros, enfim, muitas soluções para todas as suas demandas empresariais. Eu sou Gustavo Miranda, eu sou apresentador aqui desse podcast e hoje nós vamos falar de um assunto assim urgente, que todo mundo está muito curioso para saber, todo mundo está assim ansioso para entender mais sobre isso. Já já eu falo. E eu estou recebendo Geovani Correia. Geovani, ele é fundador da Altimize, ele é entusiasta da tecnologia, da inteligência artificial, criador de soluções inteligentes e automações, e ele tem mais de 8 anos de experiência aí nessa área. Geovani, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, por estar recebendo a gente aqui nessa casa, né? Falar um pouco mais sobre inteligência artificial aplicada a negócios, né? Sempre coisas práticas, que é o que o nosso público, né? O empresariado aí precisa. E, enfim, a gente tá aqui para isso, cumprir esse propósito, né? Ser esse braço de ajuda para quem está querendo empreender, querendo usar tecnologia nos negócios. Perfeito. Esse é um episódio assim que é muito atual, né? Com certeza. A gente vai falar então de IA, inteligência artificial, vamos falar de automações voltadas para negócios, vamos falar de chat GPT, todas essas tecnologias que a gente já usa muito, já gosta muito, mas ainda estamos aí navegando e aprendendo mais sobre elas, né? Sim, é tudo certeza. muito novo. Com certeza. É algo assim novo, né? Mas já está na nossa rotina. Não tem como assim, a gente negar que eventualmente durante o nosso dia a dia a gente utiliza diversas dessas tecnologias e acaba que a gente não para perceber o quanto isso pode ser eficiente no nosso negócio, né? A gente usa mais na rotina pessoal e tudo mais, mas a gente parar para refletir um pouco mais quanto à usabilidade de tudo isso, a gente vai entender que nos negócios a gente consegue ter muito mais eficiência, lucratividade, produtividade e deixar o nosso negócio em outro patamar. Muito bom. É bem isso mesmo, né? Assim, é um Sim. assunto novo, o tema é recente, mas a gente já usa, igual você falou, né? Então a gente já usa a Alexa, por exemplo, da Amazon. Já tem alguns anos que a Alexa tá aí. A gente pede, né? Gerenciando algumas tarefas ali, faz lista de supermercado, me acorda em tal horário, coloca a música tal, né? Isso, eu acho que já foi um princípio ali da inteligência artificial. Hoje, em poucos anos, a gente já avançou muito, né? Claro. Tem muito mais possibilidades. A curva de avanço da IA, né? Ela é maior do que a internet foi e do que o celular foi. Então, quando a gente pega esses marcos temporais, né? A gente viu lá atrás, quando surgiu a internet, muita coisa mudou. Muitas empresas, negócios, o mundo se transformou, né? Da mesma forma quando surgiu o telefone, o celular, que a gente usa bastante hoje e não vive sem, né? Antigamente, se você lembrar aí, só tinha telefone em casa quem tinha grana, né? E um aparelho móvel era muito difícil de se ter, né? Então essas tecnologias foram avançando, né? E a curva que a gente tem hoje de IA, ela é muito mais exponencial do que essas outras. Então, em menos de 2, 3 anos aí, a gente não conseguia nem... exemplo assim, bem prático que a gente vê no Instagram, né? Os vídeos criados por IA. Antigamente, tem até comparações do Will Smith comendo macarrão lá, todo estranho, desconfigurado, diferente mais, né? E hoje, 1, 2 anos depois, é uma realidade muito absurda, né? Do que a gente tem de vídeos, por exemplo, que é uma das coisas que a gente consegue fazer com IA hoje, né? Então, eu posso me clonar aqui, né? Produzir um podcast, talvez, aqui, todo, só com inteligência artificial, e quem não está por dentro desse mundo, talvez vai achar que sou eu mesmo falando, mas na verdade é um IA. Né? Então a gente tem hoje a aplicabilidade de inteligência artificial para negócios em uma escala insana, sabe? Realmente, eu até trouxe alguns dados aqui, deixa eu encontrar. Bom, então uma pesquisa realizada pelo Google, em parceria com a Ipsos, ela revelou que o Brasil, inclusive, está acima da média mundial no uso da inteligência artificial. Então, segundo esse levantamento, 54% dos brasileiros afirmaram que já usam inteligência artificial aí na sua rotina de alguma forma, né? Sim. Enquanto a média global foi 48%. Então, a gente está acima, a gente está mais avançado nesse assunto. Isso é algo positivo. E é muito positivo. E interessante que no âmbito profissional, esse número é ainda maior. Na categoria profissional, 78% dos entrevistados eles afirmaram que já usam inteligência artificial. Muito bom. Ou seja, né, os negócios aí já precisam da IA. Com certeza. E quando a gente fala
Eu não sei dessa pesquisa, né? Eu não parei para ver ela, mas o que eu tenho de feedback de pessoas que quando eu dou aula e tudo mais, né? Pego a turma lá de empresário, o pessoal, quando eu falo, quem já usa IA? Praticamente a sala inteira levanta a mão, né? Mas eu vou entender como que é esse uso, né? E basicamente, nessas apurações breves que eu faço ali, né? O pessoal usa IA de forma muito fraca ainda, de forma muito sem uma intencionalidade, né? Talvez use o quê? O ChatGPT. Tem no celular ali, usa o ChatGPT para produzir um texto, responder um e-mail, coisas mais básicas, né? Mas o que eu quero trazer hoje aqui, de forma só para gerar ali alguns insights, né? De forma mais objetiva, é como a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina como negócio, né? Para potencializar as áreas de atuação da nossa empresa. Para não simplesmente responder um e-mail, criar um texto ali, criar uma mensagem para responder um cliente, né? E eu quero levar isso também cada vez mais para empresários do Brasil inteiro. Porque hoje a gente tem a tecnologia nas nossas mãos. A Otimize, por exemplo, ela está num grau de inovação tão grande que poucas empresas hoje no Brasil conseguem entregar o que a gente entrega. Mas por quê? Porque simplesmente a gente viu o que tem disponível no mercado e está usando. É só literalmente usar. Porque já existe soluções hoje no mercado que a gente consegue implementar nos nossos negócios para que a gente tenha muito mais performance operacional, performance financeira, performance comercial e tudo mais. Basta a gente usar. A ferramenta já está aí, já né? Já está aí. A IA não é algo que vai fazer milagre. Sim, né? sim. Ela vai te ajudar. Sim. A impulsionar a sua rotina, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui em breve. Mas, basicamente, se a gente tem uma rotina desorganizada, a IA não vai te fazer um milagre lá de organizar a sua rotina no estalar de dedos. Começa com você. Com certeza. Começa ali dentro da sua organização, né? Sim. E aí, pensando no empresário que está ouvindo sobre esse assunto agora, assim. Agora que ele vai começar a pensar em usar o chat GPT, né? Já é um grande avanço. Claro, no chat com certeza. GPT você consegue, por exemplo, você falou, né? Criar algumas mensagens ali de resposta mais cordiais, talvez. Sim. Enfim, com algum tom mais específico, né? Mas é uma coisa que eu falo também, assim, que eu acho que é importante a gente frisar. Usando o chat GPT, né? O chat GPT ele é uma fórmula matemática, né? São algoritmos. Isso. Então eles precisam ser preenchidos de informação para que insumo para que eles consigam nos dar a resposta, né? Então, e ele é feito também para nos agradar. Então, se você pergunta alguma coisa para o chat GPT e ele não sabe dessa informação, ele vai inventar. Sim. Né? Ele não vai querer te dizer assim, eu não sei. Sim. Ele vai inventar alguma coisa. Então, assim, acho que é importante a gente falar também para quem está usando, checar. Claro. Cheque esses fatos antes de postar, claro. antes de passar essa informação para frente, porque o chat, ele inventa também, né? Com certeza. Tudo imagina só, uma boa resposta, ela vem de uma boa pergunta. Então, se a gente não consegue formular uma boa pergunta para o chat GPT, né? Imagina que ele é um grande cérebro, né? Ele tá por trás ali de diversas informações, assim, ó, numa quantidade global, num nível extraordinário, né? Se a gente perguntar algo vago, a resposta dele vai ser vaga, sem contextualização. Então imagina assim, você está conversando com uma criancinha de 5 anos. Você tem que explicar para o chat GPT como se fosse essa criancinha. Porque é lógico, se você não tem esse costume de usar muito o chat GPT, ele não vai carregar o seu histórico. Porque o chat GPT consegue fazer isso, se você deixar habilitado, né? Para que ele use o seu histórico, né? Para aprimorar as respostas dele. Então, primeiro, faça uma boa pergunta, né? E como que a gente consegue criar uma boa pergunta, né? Usando um bom prompt. O prompt nada mais é do que a ferramenta, né, de input, que é isso que a gente pergunta para o chat, né? Então, se a gente faz um bom prompt, né, a gente consegue obter ali uma boa resposta. Pô, mas como que eu consigo construir um bom prompt também, né? Tem diversas metodologias que ajudam a gente a construir esse prompt de forma assertiva, né? Então, por exemplo, se eu quero escrever um e-mail, ao invés de eu chegar para o chat e falar assim, pô, chat, me gera um e-mail para me enviar para o financeiro. Ele vai gerar um e-mail qualquer. Mas se você fala, chat, quero que você seja um especialista em escrita de e-mails para a área financeira e administrativa de um escritório de contabilidade. Eu quero que no corpo desse e-mail tenha um assunto tal,
fale sobre tal coisa, contextualize aqui esse documento que eu vou te mandar e descreve ele no corpo do e-mail, e o objetivo final do e-mail vai ser fazer uma solicitação de um pagamento, por exemplo. E a data desse pagamento é a data tal. E no rodapé coloque os meus dados de contato como assinatura. Vai ser outra resposta. Já está muito mais muito segmentado, diferente. muito Com mais certeza. funilado ali. Realmente vai ser outra resposta. Claro. Quando a gente abre ali o site da Otimize, eu vejo que vocês entregam muitas soluções Sim. pensando em IA, usando IA, né? Então tem IA no comercial, IA no financeiro, na parte operacional dentro da empresa, também no pós-venda, que é fundamental, né? Sim. Então, assim, dá para usar IA, dá para automatizar todos os processos dentro de uma empresa? Sim. Tudo. Tudo, literalmente tudo. O que a gente tem hoje, né, no nosso portfólio de entregas dentro da Otimize? A gente começa não olhando para setores, mas sim olhando para uma metodologia que foi desenvolvida por nós, por mim, que é o método AUT3, que basicamente o que rege esse método? Primeiro, a gente vai entender os processos do negócio, né? Quando eu falo processos, desde comercial, financeiro, administrativo, marketing, entrega, que é a operação ali, o pós-venda, enfim, olhando a jornada do cliente, a gente vai entender os processos que existem para gerar aquele objetivo final, entregar aquele objetivo final para o cliente, certo? Então, dentro desses processos, a gente vai minimamente mapear eles, porque se eles não estão mapeados na organização atualmente, a gente consegue fazer um esboço só para ter uma visão, né, de como que esse processo acontece. E dentro desses processos, a gente parte para a segunda etapa do nosso framework, né? Nosso método AUT3, que é o entendimento sobre as áreas desse processo que podem ser automatizadas. Então a gente vai entender sistemas que essa empresa usa, talvez formulários de captação, integrações com outros softwares como Google, Meta para geração de leads, né? Possíveis CRMs, entender o sistema financeiro que essa empresa usa, os bancos que ela utiliza, sistemas para fazer a gestão operacional do negócio, né? Como que hoje, por exemplo, no IP Connect, como que a parte operacional é entregue? Pô, a gente usa um sistema ali que faz a gestão operacional para criar rotinas do time, para que eles cumpram com essas atividades e tudo mais, né? Depois, o meio de comunicação é o WhatsApp, e-mail, enfim, a gente entende tudo isso para que a gente consiga integrar esses softwares de forma automática para que eles produzam o mesmo resultado que as pessoas estão produzindo utilizando os softwares. Então, se eu vou lá no meu sistema financeiro e crio um cliente e gero uma fatura para esse cliente, né? Se o software libera para a gente API, para a gente fazer essa conexão, a gente consegue colocar uma IA para fazer esse processo, ao invés do ser humano. E onde a gente ganha nisso, né? A gente ganha em produtividade, fazendo com que a pessoa execute o que realmente ela está ali para fazer, né? Ou seja, pensar como humano, como a gente bem pensa, né? E executar uma rotina ali produtiva, deixando essa parte operacional e repetitiva um pouco de lado, fazendo com que a máquina execute isso para a gente, né? Então, entendendo esse processo, colocando automações em lugares que a gente acha e entende que é pertinente, a gente passa para o próximo nível, que é a utilização de IA, onde a gente vai utilizar a IA para resolver situações mais complexas e mais difíceis. Como, por exemplo, eu tenho na rotina da própria Otimize, quando a gente faz uma reunião de onboard com um cliente, essa reunião fica gravada, depois disso uma IA transcreve essa reunião para mim, joga no meu fluxo operacional e depois disso outras 6 IAs vão compor o roadmap de entregas para esse projeto específico que é totalmente personalizado. Então, antigamente uma pessoa fazia isso e ela tinha que pensar bastante para entregar isso. Mas hoje não. Hoje, como é uma tarefa repetitiva, né, e ela é operacional, uma IA já faz isso. Ela direciona para outros agentes, né, que cada agente vai ter uma função específica ali nesse processo, onde ele vai conseguir extrair as informações da reunião e compor esse roadmap total lá, que vai ser entregue para o cliente de forma personalizada. Então, hoje a gente consegue fazer isso em 2 minutos, algo que antes a gente demorava 2 semanas para fazer. Uhum. É impressionante. Sim. E assim, porque você, né, quando a gente fala aqui, né, não vai automatizar todos os processos. Uhum. É uma fala, parece superficial, mas quando você fala e relembra cada um dos processos que acontecem dentro da empresa, pensando só assim, fiz uma reunião estratégica ali com um possível lead, com um lead, né, um possível cliente.
Olha a quantidade de subatividades, subtarefas que vão gerando a Claro. partir daí. É muita coisa, É muita igual você coisa. falou. É muita Ia demorar coisa. uma semana, Claro, né, se fosse claro. fazer manual. Uhum. Então a IA consegue resolver. Sim. E aí eu acho que o empresário que está nos ouvindo, ele está assim, impressionado, assustado, mas também muito animado, né? Sim, com certeza. Só que ele vai precisar, por exemplo, ele vai precisar de entregar um tempo valioso Com certeza. para que vocês na Altimize consigam fazer essa inteligência Isso. toda, né? Entender cada uma das tarefas, entender o que é necessário. Sim. Até porque você disse que usa as duas coisas, né? Tanto a automação, que é uma coisa, Isso. e a IA, que é outra. Isso mesmo. Coisas A gente diferentes. vincula as duas coisas num processo. Então, por exemplo, falando até dando outro exemplo, né? Na parte de comercial e marketing, né? A gente tem lá o caminho do lead. O lead, geralmente, ele chega através do marketing, né? Ou de uma indicação, ou de uma feira, um evento. Enfim, tem os métodos de captação, os canais de aquisição desse lead. Quando ele chega, se o processo estiver minimamente organizado, ele vai passar por uma curadoria básica que vai entender o que esse lead é. De onde que ele veio, quais são as informações básicas de qualificação que ele tem, certo? Certo. A gente já consegue fazer isso com automação básica, que é ao receber esse lead, uma IA, né, ou uma automação mesmo, nem vou falar de IA agora, mas uma automação dispara um WhatsApp para ele, com um formuláriozinho ali, que ele vai só clicando e já vai obtendo essas respostas, né? E aí ele vai sendo segmentado. Isso. Então, a partir desse envio do formulário, que dá para fazer no WhatsApp mesmo, de forma bem simples e objetiva, né? Com as tecnologias da Meta que a gente tem hoje, de forma oficial, a gente consegue já fazer uma pré-qualificação desse lead. E assim que ele aperta no botão de enviar esses dados, né? A gente já consegue mandar isso para dentro do CRM e já fazer o cadastro desse lead e organizar ele no funil de vendas específico que a gente quer. Então, pô, lá no meu negócio eu tenho 5 funis diferentes, de produtos diferentes, onde o processo comercial ele é diferente para cada situação. Então, de forma dinâmica, eu já consigo anexar esse lead no funil certo, para que ele não fique perdido, né? E após isso daí, né, com automação ainda, nem falando de IA, né, a gente consegue, por exemplo, ao mover de cada etapa esse lead, né, da etapa 1 para a etapa 2, por exemplo, eu tendo as informações, né, e o processo comercial mapeado, eu consigo atribuir atividades de forma automática para o meu comercial, meu time comercial, para que ele execute essas atividades. Então, pô, chegou um novo lead, o que meu comercial vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma pesquisa básica para entender o contexto desse lead, buscar mais informações sobre ele, vai ter que agendar uma reunião e vai ter que confirmar a reunião, para que ela aconteça de verdade. Pronto. Já dá para me criar essas atividades de forma automática, gerando muito mais performance e controle do time interno para o empresário. Porque o empresário às vezes fica solto. É tanta coisa para fazer, tanta rotina, é uma coisa tão maçante que acontece no dia a dia, né? Que ele fica ali, porra, apagando incêndio o tempo inteiro. Então, se ele tiver isso já organizado, né? Ele vai conseguir ter muito mais organização e controle, né? E levando esse processo agora para uma visão de IA, né? Onde a gente conseguiria encaixar IA nesse processo. Da mesma forma da reunião que a gente faz de onboard, a gente consegue fazer a extração dos dados da reunião de diagnóstico, por exemplo, né? Então hoje, trazendo um exemplo da própria Otimize, a gente tem uma reunião de diagnóstico, onde a gente entende a situação da pessoa, da empresa naquele momento, depois a gente faz a confecção da proposta e depois a gente faz uma reunião de apresentação de proposta, né? De fechamento de negócio. Então nessa reunião de diagnóstico, o que a gente faz? A gente extrai o máximo de informações possíveis daquele cliente. Essa reunião foi gravada. Assim que a reunião finaliza, essa informação, a transcrição da reunião já vai para o CRM de forma automática. A partir dali, outra IA com automação nesse caso, né? Assim que essa informação da reunião chega, né, no CRM, já aciona outra automação, onde pega aquela transcrição e já faz a proposta, o escopo da proposta, que é o escopo do projeto, onde vai ter o objetivo geral, vai ter o tempo que vai ser dedicado, vai ter os entregáveis, vai ter toda a estrutura que a gente mapeou de dor que o cliente está passando nesse momento. Então, o que essa IA vai desenvolver? Vai desenvolver o escopo personalizado dessa proposta. E depois disso, de forma automática também, já é levado para dentro da apresentação, que é a nossa apresentação padrão, né, que a gente tem lá, e onde há essas lacunas, que são as lacunas de informação do cliente. Que vão ser preenchidas depois da reunião de forma automática. Isso. Então, saiu da reunião, a gente já tem ali de forma personalizada aquela 1 hora de reunião maçante, né, já tem um documento e um escopo de trabalho totalmente feito de forma personalizada por inteligência artificial e automação para a gente chegar lá e fazer uma boa reunião com o cliente. Então, olha só esse cenário, né? Aí, qual empresário hoje que tem isso no seu dia a dia?
Assim, Raro, eu acho mesmo que é não bem conheço raro. nenhum, fora os clientes que a gente atende, entendeu? Sim, sim. Então, é algo que gera muita performance para os negócios, muita performance para a rotina comercial. Fora que a gente for estender o papo aqui, dá para falar de cada área específica depois Uhum. do processo de venda, que a IA e as automações conseguem ajudar para ter uma melhora nesse dia a dia do empresário, para fazer com que ele olhe indicadores, ao invés de ficar apagando incêndio. Uau, muito bom. Realmente é raro, né? E volta para aquilo. O empresário, então, ele vai precisar pensar no processo. O Com processo certeza. precisa estar organizado Com certeza. para que vocês consigam fazer esse mapeamento, né? Sim. E aí, enquanto você falou, eu fiquei pensando em várias coisas, né? E uma delas foi o seguinte: tem erros com a IA durante esse processo, então, ou o empresário, ou ali o gerente dessa área em especial, ele vai precisar ficar atento se aquilo está acontecendo da forma correta, se não tem nenhum dado errado Sim. passando para frente. Mas assim, essa vai ser a atividade dele, né? O resto, a atividade operacional, que é o que ia demandar mais tempo, mais energia, está sendo feita pela IA. Com certeza. Então, voltando à minha pergunta, tem muitos erros nesse processo? Depende. O erro, geralmente, ele vem da onde? Ele vem do próprio processo. Certo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma implementação, né, na Otimize, daquele projeto e tudo mais, e geralmente faz um acompanhamento, para que a gente mantenha essas IAs ativas, né, esse processo de automação ativo, faça a manutenção nele e desenvolva novas soluções. Mas o que acontece geralmente? Dentro da empresa, o processo ele é mudado e isso impacta diretamente na automação e na utilização da IA. Então hoje, se o carro, né, o processo é o quê? O carro sai do ponto A e vai para o ponto B. Né? E tem uma automação que quando chega no ponto B, ele manda um alerta para o dono do carro falando que chegou lá. Digamos que o processo é esse. Certo. Né? A automação ela vai estar programada para quando que o carro chegar no ponto B, ele manda esse alerta. Certo. Aí daqui a pouco o cliente levanta a mão e fala assim, pô, não está chegando o alerta, eu sei que o carro está chegando lá no ponto, né? Só que não está chegando o alerta. A gente vai identificar, fazer uma investigação ali para entender o que está acontecendo. Geralmente, na maior parte das vezes, né? Quando não há um erro sistêmico de uma atualização de um software, uma atualização da OpenAI, por exemplo, que a gente consome a base da OpenAI, né? Enfim, que é difícil acontecer, o que geralmente acontece? O cara, ao invés de ele estar mandando o carro do ponto A para o ponto B, está mandando para o ponto C e quer que o alerta chegue. Então são situações de mudança de processo. Quando o processo muda, a automação precisa ser ajustada, porque é um processo vivo, né? Ela não vai magicamente lá entender que algo que não foi mapeado anteriormente aconteça e a gente consiga ter o mesmo resultado. Então, os erros acontecem geralmente nessas etapas. Porque se um processo ele é feito e é organizado do começo ao fim, a gente faz em cima desse processo as automações e depois aplica IA, vai ser sempre o mesmo resultado que a gente espera. Então, se a gente quer esperar ali uma proposta feita de forma automática, né, com inteligência artificial, com os dados corretos, eu tenho que dar um insumo certo. Volta quase na mesma coisa do prompt que a gente conversou. Se o prompt está errado, né, está fraco, na verdade, a resposta vai ser fraca. Então, se o processo ele muda, geralmente vai impactar no resultado da automação. Perfeito. Realmente é complexo. Sim. É muito interessante. Salva aí muito tempo. Eu penso que economiza dinheiro também. Demais. Diminui muitos erros. Então, consequentemente, diminui prejuízos. Com certeza. Também. Com certeza. E né, eu sou da área do marketing. Então, eu fico pensando também ali naquela parte de venda pós-venda, que é fundamental. Sim. E eu acho que é uma dos momentos assim, mais difíceis e desafiadores para o empresário, que é fazer o pós-venda, Claro, né? claro. Ele quer vender e aí depois ele não Foca se na preocupa venda, muito. Esquece do pós-venda ali. Esquece o pós-venda, se preocupa em conseguir novos clientes, mas não trabalhar aqueles que já existem. Sim. Isso acontece muito Claro. na vida do empreendedor, né? E eu fico pensando quanto as automações elas podem auxiliar nesse processo. E quanto a IA pode auxiliar nesse processo também. Porque, por exemplo, assim, o cliente fez ali aquela compra, né? Você enviar uma mensagem para ele, perguntando, e aí, o que achou? Faça uma avaliação. Você indicaria para um amigo? Uma coisa assim, básica, já começa a trabalhar um relacionamento de pós-venda. Com certeza. IA e automações, elas vão ajudar demais nesse processo, Claro, né? claro. Imagina só, hoje, se você consegue captar, né? Você tem um CRM ali, para quem não sabe o que é CRM, é simplesmente um sistema de gestão comercial, né, que a gente vai ter ali os leads, as negociações, o cadastro do cliente, basicamente. Então, se ali, naquele momento que você está fazendo uma venda, você consegue, por exemplo, captar a data de nascimento do cara, você já vai ter o aniversário dele
né? E você consegue construir uma automação para que ela faça o envio, na verdade, de uma mensagem de WhatsApp para esse cara quando for o aniversário dele. E assim, só com automação básica dá para fazer isso, né? E se a gente pensa no cenário de IA, dá para me pegar o histórico que eu tenho do CRM dele, né? O histórico de conversas, entendendo o perfil daquela pessoa e utilizando esses dados para criar uma mensagem personalizada com inteligência artificial que vai ser única e exclusiva para aquela pessoa. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Então a gente está falando de um processo, né? Que ele pode ser feito por humano, normalmente. O cara vai ali, vai uma vez por dia, talvez, puxar ali o filtro, fazer um filtro no CRM, né? Para puxar as pessoas que estão fazendo aniversário hoje. E vai mandar mensagem uma por uma ali. Oi, tudo bem? Feliz aniversário, fulano e tal, tudo mais. Manda uma fotinha ali, que seja, né? Mas dá para fazer isso também com inteligência artificial e automação, de forma personalizada. Então, a gente começa a estreitar o relacionamento com o nosso cliente, né? Então, se a gente tiver também um processo mais definido, né, de pós-venda, então, fiz a minha entrega ali, que seja, vendi um produto, né? Vendi um produto, o produto chegou para o cliente, daqui 3 dias já está programado para mim mandar uma mensagem para ele de satisfação quanto à entrega, por exemplo, né? Pô, a entrega foi boa, como é que foi e tudo mais. Aí daqui 15 dias eu mando outra mensagem perguntando do produto, se ele está usando, como é que está a usabilidade dele. É lógico, entendendo o cenário de cada um, né? Talvez, se for algo comestível, você mandar 15 dias depois, o cara nem vai lembrar qual que é o sabor que ele teve ali naquela experiência, né? Então, entendendo o cenário do negócio, entendendo como que esse negócio opera hoje, para que a gente consiga construir essas automações que vão auxiliar no pós-venda também. Então, enfim, dá para a gente construir inúmeras coisas para melhorar o relacionamento do cliente com o seu cliente final, entendeu? Melhorando o relacionamento e melhorando também a experiência de compra como um todo, né? Claro. Porque o cliente ele vai se sentir valorizado. Sim. Quando você manda mensagem de feliz aniversário, de feliz Dia das Mães, feliz Natal, enfim. Sim. Eles gostam, tanto é que Claro. eles respondem, né? Isso, para quem tá ali em contato com o cliente, sabe que faz a diferença. Igual você falou, dá para fazer de forma manual? Dá. Dá para fazer de forma manual. Mas aí vai ter aquele dia que não deu tempo, aquele dia que você ficou doente. E passa. Ou aquele dia que, sei lá, deu um problema no CRM e passou. Então Sim. foi um dia sem relacionamento com o cliente. Sim. Então quando você consegue colocar IA e automações ali, pronto, perfeito. você não precisa se preocupar mais, né? O relacionamento está sendo construído de forma automática. Então, Sim. assim, é impressionante, né? Claro. E aquele negócio, quem é visto é lembrado. Com certeza. Então, pô, comprei um suplemento que seja. Numa loja ali que eu nunca vi e tudo mais. Gostei do suplemento e tal, mas, pô, fiquei um tempo sem treinar, aí depois vou voltar a treinar. Aí vou usar ali o restinho ali, usei, acabou, vou comprar mais, logicamente, né? Mas aí eu abro o Instagram lá, hoje os celulares têm ouvidos, né? Já começa a aparecer anúncio ali de suplemento, vou lá, clico no primeiro, compro em outra loja. Mas imagina só, se essa loja que eu comprei primeiro, né, no primeiro momento, ela começa a manter um relacionamento comigo. Começa a mandar promoção, começa a entender a minha experiência que eu tive ao consumir aquele produto, né? E eu vou estar lembrando dessa loja. Então, quando eu precisar de novo, eu vou acionar esse cara. Com certeza. Não tem jeito. Então, se você já conseguiu conquistar um cliente, é muito mais barato você manter ele na sua base e fazer com que ele compre de novo do que ir sempre atrás de novos clientes. E deixar esse pessoal aqui, ó, passar em branco, né? Então, assim, quem não está usando hoje, né? Nem falando de inteligência artificial nem automações, mas minimamente um CRM básico, ou talvez até uma planilha de Excel, para anotar o que o cliente está comprando, quando ele está comprando, e fazer ali por dia um follow-up que seja com a base, entendeu? Entendendo o momento de compra daqueles clientes, tá deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Com certeza. E aí falando de coisas mais avançadas, pô, utilizar uma automação, utilizar IA para fazer esse processo. Hoje a Drogasil, por exemplo, ela já usa tecnologias na sua rotina, no seu dia a dia, para potencializar as vendas. Quando, por exemplo, você vai lá na farmácia e pede ali o produto e tal, vai lá no caixa, paga, ele te dá o cupomzinho. Se você parar para perceber, naquele cupomzinho ali, ele vai ter algumas ofertas. Mas são ofertas personalizáveis para você. Porque ele entende seu padrão de compra, ele entende o que você mais compra. Então, pô, se eu sou pai, eu tô comprando fralda todo mês, talvez vai aparecer uma fralda ali para me comprar na promoção. Entendeu? E se ela não fizesse isso, com certeza ela estaria perdendo a oportunidade de venda. Com certeza. Então são detalhes que fazem muita diferença. E quando a gente fala de vendas, vendas é o que sustenta o negócio. Sem venda não existe negócio. Perfeito. Então por que não olhar para isso com mais carinho?
e usar as tecnologias que a gente tem na nossa mão para potencializar esses resultados. Perfeito. Tudo começa, então, em olhar para dentro da empresa, né? Então, você tem que conhecer o produto que você vende, o serviço que você oferece, e tem que conhecer também o seu público, Claro. quais os desejos, os anseios dele, o que ele costuma comprar, o que Sim. ele não compra e não quer, né? Sim. Você tem que entender todos esses processos e aí depois você vai usar a inteligência artificial, as automações a seu favor. Claro, Né? com certeza. E aí você consegue realmente alavancar vendas, porque se aquele cupom ali da Drogasil ele tá personalizado para mim, pode ser que eu compre, Claro, né? claro. É bem provável que eu compre, ou que pelo menos, sei lá, na próxima vez eu lembre que existe esse cupom e vou atrás desse desconto. Né? Então, assim, são muitos caminhos que as automações e a IA, principalmente, vão nos auxiliar. Com certeza. E aí eu já vi nas suas palestras, né? Você gosta de mostrar a IA na prática, Sim, né? sim. Respondendo ali, principalmente nessa parte de atendimento. Sim. Atendimento ao lead. E é bem interessante porque não existe só esse atendimento através da IA. De forma de texto, mas agora também já dá para fazer de forma de voz, né? Sim, em formato com de certeza. voz. E não aquela voz robótica, Não. mas uma voz mais real, mais próxima, e que vai conseguir responder e continuar uma conversa a partir daquilo que o seu lead está respondendo e está falando, né? Sim. Então até fica mais humanizado, digamos Claro, assim, na claro. medida do possível. A gente tinha no passado, né, que até o mesmo Otimize já implementou muito, que eram os famosos chatbots. Mas é aqueles chatbots assim, que você tem lá os botões, você aperta o botão, né, e segue a resposta. Se você quiser falar alguma coisa ali, mandar uma mensagem que seja, ele já não vai entender e vai ficar confuso, né, vai sair do que ele estava programado. Porque o chatbot nada mais é do que aquela árvore de decisões que o pessoal costuma falar, né. Então, vou programar uma estrutura padrão para que o lead percorra esse caminho. Mas se ele fale algo que esteja fora do planejado, vai dar erro, vai dar ruim. Não vai ter caminho para ele Não seguir. vai ter, né? Então vai haver aqueles momentos ali de desgosto mesmo com, pô, esse robô aqui não me atende, é ruim demais, Dá raiva não sei o quê. mesmo, Você fica né? É com raiva, é frustrante, claro. sim. Então hoje a gente já tem um cenário que o quê? A gente consegue plugar uma inteligência artificial no nosso WhatsApp, por exemplo, para responder os nossos leads, nossos clientes. E essa estrutura que antes era uma árvore de decisão, a gente passa até ela como um framework para a inteligência artificial seguir caso o lead demonstre interesse em algum daqueles assuntos. E se não, ela consegue conduzir uma conversa normalmente com aquele lead. Seja essa conversa por áudio, por imagem, por documentos, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, o que uma pessoa consegue fazer hoje no WhatsApp, conversando com um lead que seja um cliente, a IA também consegue fazer. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele vende colchões, né? Lá, geralmente a nossa IA, ela acessa o sistema do cliente e compartilha os produtos que o cliente pediu. Tá, pô, quero um colchão king, né? Numa maciez média, que seja. Então a IA vai entrar no sistema do cliente, do nosso cliente, né? Vai fazer a busca desses produtos e vai compartilhar no WhatsApp para esse cliente final, né? A foto e a descrição do produto. E assim, ela manda geralmente 3. Então se eu sou o cliente que está buscando esse colchão, e eu for lá no WhatsApp e selecionar, responder a mensagem que eu quero e falar assim, ó, quero esse, por exemplo. Se fosse uma pessoa, ela ia conseguir atender normalmente. Sim. Porque ela já entende essa resposta, né, que o cliente consegue marcar ali, tá marcando um colchão que ele tá mostrando e quer esse daqui. Mas se a gente fosse pensar no passado, um chatbot nunca ia conseguir fazer isso. E hoje a inteligência artificial já consegue fazer isso também. Então se você vai lá, marca essa mensagem e responde ela, a IA vai conseguir ter esse contexto e vai conseguir seguir esses próximos passos ali que você programou para ela. Então a gente chegou no nível extraordinário de atendimento, né? Seja para leads ou clientes já da carteira com inteligência artificial. Seja fazendo com que a IA responda com voz, com arquivos, com imagens, com vídeos, com documentos, o que quer que seja. E também entendendo esses formatos de entrada, que é a mensagem do usuário. Então se você mandar lá 3 áudios seguidos, como a gente geralmente faz no nosso dia a dia, aí ela vai conseguir entender o contexto dos 3 e vai te gerar uma resposta talvez em áudio, se você programar ela para fazer isso, né? Com áudio personalizado, falando o seu nome, por exemplo, e gerando todo o contexto daquelas mensagens que você enviou para ela. Então, literalmente, dá para fazer a mesma coisa que uma pessoa faz na mão hoje, né? Ali atendendo manualmente, dá para fazer com que a IA responda de forma personalizada
igualmente um ser humano. E aí dá para fazer o processo de vendas inteiro, desde Inteiro. o primeiro contato, Sim. durante o atendimento, finalização da compra. Então, por exemplo, enviar um link de pagamento, Sim, enviar com um certeza. dado de Pix, dá para fazer Com também. certeza. Receber esse comprovante Também. e, quem sabe, liberar esse pedido. Né? Também. Dependendo, tudo vai depender do mapeamento do processo, Isso como é que ele está mesmo, organizado. Isso mesmo, eu ia falar sobre isso. Se o processo está bem organizado, bem estruturado, e esse processo comercial ele já está validado, né, isso é importante, dá para a gente fazer com que a IA siga esse processo. Então, pô, vai lá, chegou o lead, o cara vende, sei lá, computador. Tem lá uma empresa que vende notebook. Beleza, a IA, se ela conseguir ter o acesso ao sistema, né, lembrando do sistema, se ele tiver a API aberta ou liberar o banco de dados para que a IA consiga acessar, a gente consegue fazer com que a IA acesse esse sistema, entenda os produtos que tem disponíveis e compartilhe na conversa do WhatsApp. Então, pô, primeiro, o cara chegou lá, cara, quero um notebook Dell de 17 polegadas aí e 7, por exemplo. Aí ela vai consultar o sistema, entender se tem esse modelo disponível ou não, né? E retornar para o cliente. Retornou, o cliente gostou do modelo e tudo mais, quero comprar esse daqui. Beleza, próxima etapa vai ser o quê? Fechamento agora. Então, vou entender o produto que você tem aqui, que você está querendo comprar, e vou passar para o faturamento, né? Que é emissão de nota, fechamento de pedido ali, né? Então, aí consegue entrar no sistema financeiro, nesse caso, talvez o banco que seja, né? Entendendo o sistema que o cliente usa para fazer esse processo, vai conseguir emitir a nota fiscal e vai conseguir gerar uma cobrança personalizada para aquele cliente, endereçada a ele. Não uma cobrança qualquer, tipo, me manda o Pix aí, tá aqui o CNPJ. A chave do Pix é essa. Não. Ele vai criar uma cobrança personalizada já endereçada no CPF ou CNPJ daquele cliente. E depois compartilhar esse link dessa cobrança para que ele faça o pagamento de forma personalizada. E assim que ele fizer o pagamento, já dá para identificar também que o pagamento foi feito, ele já libera a mercadoria lá para despachar para entrega. Entendeu? E depois da entrega dá para fazer com que ela acompanhe a entrega também e mande mensagens de atualização de rastreio no próprio WhatsApp do cliente, atualizando ele de como que está o processo de entrega, de envio daquela mercadoria para ele. E depois, chegou, consegue notificar, né, que chegou a mercadoria, fazer talvez até um upsell, oferecendo ali acessórios para esse notebook, entendendo também a satisfação do cliente. Enfim. E aí começa e vai embora, entendeu? E recompra. Isso mesmo, entendeu? Então, interessante. O processo estando mapeado, né, ou minimamente organizado na cabeça das pessoas, dá pra gente replicar isso, botar no papel e fazer com que ela siga o processo que a gente quer que ela siga, né? Então dá para literalmente ensinar a IA como a gente ensina um ser humano. Fazer o processo que a gente tem mapeado lá, entendendo o objetivo que a gente quer chegar. E, enfim, bota a IA para tocar isso daí e seja feliz. Muito bom. E assim, hoje a gente está numa situação que o consumidor ele está muito bem informado. Existem dezenas, centenas de concorrentes para tudo aquilo que o consumidor quer comprar. Uhum. E o que ele está priorizando é custo, mas também agilidade, Claro, né? claro. Tanto agilidade de entrega, então eu compro no Mercado Livre porque vai me entregar amanhã, Uhum. mas também uma agilidade na resposta, Claro. né? Porque assim, a gente que, sei lá, conversa aí no WhatsApp Aham. com algumas empresas, às vezes você Você quer manda, na hora, eu né, quero pô? esse produto aqui, tem? Eles vão te responder 2 dias depois. Já era, perdeu a compra. Perdeu a compra, Perdeu. porque talvez um empresário que usa IA Uhum. respondeu na mesma hora, o atendimento continuou até o final. Já foi, ele fechou o negócio, tudo mais. Já resolveu o problema. E daqui 3 dias o outro que recebeu a mensagem, oi, Exato. tá aqui, temos disponível, não sei o quê. Pô, já era. comprei. Cara. Já tá usando. Já chegou aqui em casa já. Exato, já me perguntaram se eu gostei, já me ofereceram Sim. outra coisa. Então, Aham. o processo da compra, da recompra já tá rolando, né? Isso. Aham. Então, assim, o empresário que está assistindo a gente, se ele parar para pensar nisso, é um avanço muito grande. Lógico. E, assim, é possível. A gente não está falando de um filme futurista Não. que a gente está assistindo aí, daqui 20 anos vai dar para fazer. Não, já dá para fazer agora. Claro. Dá para implementar agora. E eu te falo assim, ó, é mais barato do que pagar um colaborador. Então, eu estava pensando em entrar nessa questão do preço. Sim. Quando eu penso no processo todo, quanto mais Aham. coisas eu vou acrescentando, mais caro vai ficar Claro. Aham. esse projeto. Hoje a gente Mas tem um ainda assim formato... pode ser mais barato que um colaborador? Claro. Pensando justamente nisso, né? Em atender diversas situações diferentes, diversos perfis de cliente diferentes que a gente atende hoje, né? Eu desenvolvi na Otimize, né, uma metodologia de precificação diferente, onde a gente vai cobrar por horas de desenvolvimento, né? Então, se você tem um problema fácil, um problema difícil, a hora vai estar ali. O que vai mudar essa precificação final vai ser a quantidade de horas que a gente vai empenhar no processo. Então, cara, eu já tenho aqui uma estrutura que eu já fiz para algum cliente, eu consigo replicar ela no seu processo, que a gente vai implementar.
você já vai ter uma economia de tempo, né? Que você vai gastar com a gente. Então você vai ter uma economia de horas pagas para o nosso time de desenvolvimento. E hoje a gente já tem um escopo muito grande de um repositório mesmo, de processo que a gente já automatizou. Então a gente consegue fazer esses links, né? E é claro, hoje se o cara quiser pagar lá o que ele pagaria num colaborador, um assistente, um auxiliar, que seja, para o time da Otimize, ele já vai ter um retorno assim notório, sabe? De muito mais produtividade, muito mais lucratividade no dia a dia dele. Então, esse novo formato de precificação que a gente desenvolveu está ajudando e muito os empresários a aderirem a essas novas tecnologias. Porque antigamente a gente vendia projeto de 20 mil, 30 mil, 50, só que era para públicos mais restritos, que podiam pagar por isso, né? Hoje a gente mudou esse formato de precificação, porque com a utilização de IA no nosso próprio processo, a gente conseguiu reduzir os nossos próprios custos para lá na ponta entregar algo que vai ser igualmente transformador para os nossos clientes, só que com um custo operacional bem menor. Então a gente gera mais acesso para empresários que olhavam isso lá atrás, pensando que era algo inacessível, né? E a gente trazendo essa realidade, dá para fazer. Vamos fazer em conjunto, vamos fazer algo transformador junto, vamos mudar essa realidade, né? Então a gente vem com uma pegada muito de transformar negócios, né? Fazer essa transformação digital, que se o negócio for pequeno, se for grande, se for médio, enfim. Se o negócio quiser de verdade, a gente consegue ajudar. Até porque, depois de tudo que a gente está falando aqui, é muito claro que se o empresário colocar aí na ponta da caneta, né, esse investimento nesse processo, com certeza vai contribuir para mais vendas, vendas de maiores valores, provavelmente, assim, ticket mais alto, Sim. Né, porque a IA está contribuindo para que esse atendimento, para que essa entrega aconteça. Sim, a gente sempre coloca em xeque, né, 2 atributos. Ou o cara vai reduzir tempo na operação dele. Tempo é dinheiro, né? Com certeza. Não vai ser, Giovanni, mas eu não estou vendo esse tempo aqui entrando no meu caixa como dinheiro. Né? Beleza, mas sim, você tem mais tempo, você tem mais capacidade, você tem mais produtividade, né? Capacidade operacional para você tocar uma operação. Né? Então você vai ser mais lucrativo. Né? Ou dinheiro mesmo, grana, mais vendas, né? Quando a gente fala do cenário de vendas, né? Se eu otimizo uma máquina de vendas com inteligência artificial, eu vou ter muito mais resultado. Resultado esse que é o quê? Dinheiro em caixa. Né? Que é o que o empresário está preocupado e pensando, né? E por outro lado, tempo, né? Você tem uma operação ali que roda, né? No meu dia a dia, como as que a gente já falou aqui, diversas situações diferentes, né? Que são feitas por pessoas, e eu tenho que pagar, vou pagar 3 mil para um cara ficar executando essa atividade operacional o dia inteiro. Se você coloca um IA para fazer isso daqui, dá para a IA fazer isso daqui de forma muito mais rápida, muito mais assertiva, sem erros. E no que o cara talvez fazia em um dia, a IA vai fazer em alguns minutos. Né? E você consegue alocar essa pessoa em outra área para que ela tenha mais produtividade, o seu negócio cresça, né? Com mais eficiência. Que ela pense em estratégia, né? Isso mesmo. Em crescimento, vai focar em outras coisas que importam. Sim. A gente tem um case, por exemplo, de uma empresa nossa, que é um nosso cliente, que ele faz envios internacionais. E ele, assim, tem um controle muito bem organizado, faz, assim, um dever de casa excelente, né? E ele me contou que tinha ali uma rotina que uma pessoa fazia durante 1, 2 horas do dia dela, todos os dias. Que era o quê? Atualizar a etapa de rastreio dos pedidos que eles estavam enviando para fora, né? Então, como o core business deles é fazer envios internacionais, isso era uma atividade, assim, muito importante. Fundamental. Eles tinham que ter o controle de como que tá os envios deles, como é que tá, em qual etapa do rastreio que tá, né? Então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma automação que ela busca de forma automática, a partir do código de rastreio, nas 3 transportadoras internacionais mais populares que fazem envios pelo mundo inteiro, né? E a gente retorna essa informação para o sistema deles. Então algo que era feito durante 1 hora, 2 horas ali por dia, que uma pessoa executava esse processo, né? E às vezes, o cara tá doente, tem muita demanda, tá precisando fazer, passava um dia ele não fez. Ah, não, nesse dia aqui não deu para fazer. Aí o que acontece lá na ponta, né? O cliente final mandava mensagem insatisfeito, mas tá demorando demais, eu não tô sabendo cadê minha mercadoria e tudo mais, né? Então olha só, o que algo simples gerava de transtorno e insatisfação na rotina deles. Hoje, a gente tem uma automação que ela roda, né, 3 vezes por dia, né? Então roda de manhã, no período do meio do dia ali e pela tarde, obtendo esses retornos, né,
dos códigos de rastreio e alimentando o sistema. E até mesmo fazendo disparos de mensagem de WhatsApp para o cliente, para que ele seja notificado com antecedência sobre aquele rastreio. Então, olha só o que a gente fez. A gente transformou a rotina que era até assim difícil de ser conduzida em uma rotina automática, que é feita por uma automação com inteligência artificial, que assim não dura praticamente nada. Em minutos ela é concluída. E o resultado ele é muito mais satisfatório para o cliente. Ele implica diretamente nessa satisfação. Diretamente. Eu compro, sei lá, Magalu, por exemplo, eles mandam no WhatsApp. Foi separada, foi enviada, tá saindo para entrega. Isso mesmo. Ótimo. É ótimo. Para o cliente ficar acompanhando ali. Você fica ansioso, né? Claro. Para chegar. Aí você pensa, se grandes empresas como essas estão fazendo isso, porque o cara que tem um e-commerce ali, tem um site, tem uma rotina que ele faz despachos para o Brasil inteiro, não implementa também. Entendeu? A gente consegue já entregar hoje o que grandes marcas nacionais entregam para os nossos clientes que às vezes nem sonham que isso é possível, sabe? Mas é só uma questão de saber que é possível, saber que existe, saber que dá certo. E a Otimizz está aí para contribuir com essas soluções personalizadas e de grande valor, sabe? É por isso que esse episódio é tão importante, fundamental, assim, que eu acho que ele vai abrir a cabeça do empresário para essas possibilidades, né? Pensa, a gente começou falando ali do chat GPT, eu quero uma mensagem para responder um e-mail, e agora a gente já está pensando numa estrutura robusta, claro. Né? Conectando aí atendimento, vendas, logística, satisfação do cliente, enfim, todos os processos empresariais. Sim. E Giovanni, me conta, olhando agora para um futuro, assim, como é que você imagina o papel da IA daqui 5 anos? A gente não consegue nem imaginar, né? Cara, assim, vai mudar tudo. É loucura, porque, putz, em um ano a gente já cresceu tanto, já evoluiu tanto, sabe? A Otimizz lá atrás, quando ela nasceu, ela tinha um propósito diferente, era outra coisa, era outro formato de empresa. E hoje, assim, a gente já mudou muita coisa, é outra empresa, sabe? Isso em menos de um ano, sabe? Todo mês a gente muda muito. Então, é sempre uma evolução constante, sabe? E sempre quando sai uma nova atualização de IA, a gente já corre, incorpora no nosso negócio e já começa a vender isso. Então, não sei, eu espero que não esteja dominando o mundo, sabe? Mas realmente, mas, assim, parece muito tempo. É muito tempo. Tá tudo mudando a cada mês, sim. Né? Eu costumo dizer lá com o time lá assim, ó, um mês é muito tempo. Dá pra gente fazer muita coisa. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava pensando em uma solução financeira para ter de forma mais rápida possível, de forma mais assertiva, os dados da própria Otimizz na minha mão, né? Então, a gente tem um time financeiro lá excelente, que faz o trabalho dele muito bem feito, mas eu queria algo além, eu queria algo assim, diferente, né? Então, eu estava começando a desenvolver uma automação que ele, de forma dinâmica, puxar os extratos bancários que eu tenho nos meus bancos, condensar isso num banco de dados único, fazer links com os clientes no meu banco de dados operacional que eu utilizo, para eu saber, através do cadastro do cliente, quanto que ele está me pagando, tudo num lugar único, para eu não ter que entrar em diversos lugares diferentes, né? Quanto de taxa esse cliente está pagando, quanto que está sendo minha margem de lucro efetiva por cliente, né? Enfim, todos os indicadores possíveis de forma automática e instantânea. Então, comecei a desenvolver isso cedo lá, já está bem andado, já está bem encaminhado. Então, imagino que talvez amanhã já esteja pronto. Pelo menos um MVP ali, uma versão de teste que a gente pode analisar o que a gente pode implementar mais. Isso a partir de quê? De uma ideia. Então, também falo que, se você tem uma ideia, né? E essa ideia, geralmente, a operacionalização dela vincula-se a softwares que você usa no seu dia a dia, é muito provável que depois a gente automatizar essa rotina e fazer uma transformação de fato. Entendeu? Então, é muito sobre isso. A imaginação é o limite. Realmente, sabe? A imaginação é o limite. As opções são infinitas. Sim. Assim, realmente é bem interessante. Muito importante saber disso tudo. Acho que a cabeça de todo mundo que está ouvindo aí está fervendo de ideias, Sim. né? Vai querer automatizar a vida inteira. Claro, claro. E igual você falou, né? A gente está só começando. Só começando. Com IA e automações e tudo mais. Agora que é o começo. Vem muita coisa por aí. E é algo indispensável. Não é o que o pessoal fala, mas é algo que chegou, é aquele boom e tal, e vai embora. Não é. Esquece. Daqui para frente é uma mudança... Assim, em tudo. Sim, em tudo. É uma transformação em tudo. Tanto no meio público, né? A gente já tem alguns contatos, já tem algumas coisas sendo costuradas, né? Algumas normativas sobre inteligência artificial para regularizar o uso da IA no Brasil hoje. Então já tem, no próprio Senado, uma lei em trâmite
para regular toda essa estrutura de inteligência artificial, né? Então a gente não está falando de algo que, eu vou fazer um videozinho engraçado ali, esquece. É algo muito mais profundo que a gente vai ter no nosso dia a dia, com certeza. Estava pegando alguns insights, né? Eu vi uma matéria do Duolingo, sabe o aplicativo que a gente aprende inglês e tudo mais? Com a inteligência artificial, eles conseguiram criar em um ano, né? Que geralmente é o tempo que eles gastam para criar um curso, né? Nesse mesmo ano, eles conseguiram criar 148 cursos diferentes. Então, olha só. Por quê? Porque estão utilizando IA. Entendeu o processo que é feito, colocou IA para automatizar boa parte do processo e ajudar eles a terem mais performance. Então, cara, olha pra você ver que loucura. A Oreo, eu vi uma matéria esses dias que ela estava usando inteligência artificial para desenvolver outras fórmulas baseadas nos clássicos, né? Naqueles sabores clássicos, para identificar outras possibilidades de sabores que vão agradar o público a partir dessa receita primária. Então, usando a IA para fazer diversos testes numa velocidade incrível para encontrar novos sabores. Olha pra você ver, assim, um biscoito, pô. Não, em tudo, sabe? Né? Em tudo. Não dá mais pra não pensar. Igual você falou, Sim. Não é um papo de futuro, é um papo de ontem. De agora. Pra agora, assim, quanto antes. Quem tá ouvindo a gente, né? Escolher esse caminho de utilizar IA na sua rotina, vai estar saindo na frente, esquece. Vai estar deixando os seus concorrentes para trás, com toda certeza. Perfeito. Se você olhar as empresas grandes aí... Todas já estão fazendo, né? Não é à toa. Assim, já é uma regra ter, entendeu? Não é opcional. Eu vou fazer na mão aqui porque isso aí não vai acontecer por agora. Você vai fazer na mão e fica para trás. Giovanni, infelizmente nosso tempo acabou. Caraca, acho que tinha muito ainda para falar sobre esse assunto. Mas a gente pode pensar aí numa segunda edição desse episódio. Vamos ver o que a galera aí vai falar aí, se vai surgir dúvidas, surgir exemplos práticos aí. Porque assim, dá pra gente falar isso aqui por horas e horas e horas. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Parabéns pela Altimize, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Realmente está mudando a vida do empresário. Com certeza. Quem está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que gostou. Se você quiser deixar suas redes sociais aí para o pessoal seguir. Perfeito. No Instagram, né? @Giovanni Correia, né? E o da Altimize é @altimize.co, né? E site também, altimize.com.br. Enfim, vocês vão encontrar a gente lá, né? Fazendo muitas integrações, desenvolvendo muitos agentes de inteligência artificial para a rotina do empresário aí. Perfeito. Muito obrigado para você que nos ouviu. Peço que compartilhe esse episódio aí com quem merece ouvir todos esses insights valiosos. Siga @IPConnect em todas as redes sociais, que os nossos conteúdos estão aí só começando, como eu sempre falo. Muito obrigado. Até mais. Show.